A paz do Senhor Jesus, meus amados amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui através desse canal abençoado, Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e você é o meu convidado desde já a continuar conosco. Você que acabou de acessar o YouTube, você que talvez por curiosidade decidiu prestar atenção nesse vídeo. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Convido você que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o Deus Todo-Poderoso, a pessoa bendita de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada, você é o meu convidado para estar conosco nesse estudo maravilhoso que estaremos ministrando aqui hoje. E eu já quero convidar você a orar ao nosso Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa rica oportunidade. Ó Pai eterno, peço a tua direção, a tua iluminação, peço a inspiração que vem de ti, peço, ó Deus, que use a minha vida como um instrumento em tuas mãos para abençoar, para falar ao coração daqueles que estarão vendo esse vídeo ou ouvindo essa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Lembrando que hoje é dia 29 de outubro do ano de 2022 e estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Lembrando que estamos estudando nas igrejas, na maioria das igrejas, Assembleia de Deus aqui no Brasil, nós estamos estudando a Sagrada Escritura, estudando a Bíblia Sagrada, através das revistas, através das lições bíblicas da escola dominical. E eu até decidi fazer um breve resumo das lições que nós já estudamos. E hoje nós vamos estudar a segunda lição. Lembrando que estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Meu Deus, mas nós já estudamos essa lição. Sim, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, talvez você teve a oportunidade de estudar, de já ter estudado algumas lições desse trimestre na igreja, no templo onde você congrega. Porém, pode ser que alguém que esteja me assistindo nesse momento ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o livro do profeta Ezequiel. E mesmo que você talvez já tenha lido na sua casa a lição da escola dominical, mesmo que talvez você já tenha estudado as primeiras lições na igreja, mas a palavra de Deus ela sempre traz um conteúdo diferente para a nossa vida espiritual naquele dia, naquela oportunidade que Deus está ministrando aos nossos corações. E nós estamos estudando esse livro tão rico, que é o livro do profeta Ezequiel. É um dos livros mais extensos da Bíblia Sagrada, parece que tem 48 capítulos, é o livro dos profetas maiores. Pois bem, dando prosseguimento ao nosso estudo, a lição que nós estaremos estudando hoje é a lição que foi ministrada dia 9 de outubro, cujo tema é O Fim Vem. Olha o que nos diz aqui no texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Essa palavra está escrito em Ezequiel capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. E antes de prosseguir, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal,
é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, esse canal que foi criado com a finalidade de sermos porta-voz de Deus para assim estarmos ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Você é o nosso convidado para fazer parte dessa família, essa família onde temos a oportunidade de crescermos na graça, crescermos na fé, crescermos na esperança do Senhor Jesus, porque a nossa maior esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou, que é o Senhor Jesus. Então você é o meu convidado a se inscrever no nosso canal, você pode dar um joinha também, e eu até oriento você, se você sentir que Deus falou com você através dessa palavra, compartilhe aí no YouTube, bem abaixo do vídeo, você vai ver uma palavra escrita, compartilhe. Aí você pode estar compartilhando nas redes sociais ou compartilhando para algum amigo, algum vizinho, alguém que você conhece que talvez esteja no hospital, passando por um momento difícil, talvez esteja vivendo algum momento assim, de tristeza, de angústia, de aflição, de depressão. Alguém que você sabe que precisa de uma palavra da parte de Deus. Eu sempre digo que a voz pode ser do homem. Talvez Deus já falou com você usando uma criança, uma mulher, independente da voz. Mas a voz pode ser de um ser humano, mas a palavra ela vem do alto. É Deus que conhece o nosso interior. Tem um texto bíblico que diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A espada pode cortar dos 2 lados, mas a palavra de Deus ela vai mais além. Ela entra no nosso interior, nossa alma, ela divide o corpo, ela divide a alma, ela divide o espírito, juntas e medulas, como diz o texto bíblico, né? Para mostrar que ela vai, que Deus fala conosco onde o homem não é capaz de ir, onde o homem não é capaz de falar. Porque só Deus conhece o nosso interior e sabe daquilo que nós estamos passando, estamos precisando ouvir. Pois bem, dando prosseguimento, vamos ler a verdade prática, né? A verdade prática nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Lembrando, né, que atalaia, como nós já estudamos na primeira lição, Deus levantou o profeta Ezequiel como um atalaia, ou seja, como um mensageiro, um embaixador, um porta-voz de Deus, um pregador, ali nos seus dias, aproximadamente no ano 597. Aproximadamente no ano 597, nós já até estudamos um pouco sobre a cronologia do livro do profeta Ezequiel, onde, segundo os historiadores, né, segundo a maioria dos comentários bíblicos, o profeta Ezequiel foi levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia aproximadamente, ou cerca do ano 597 597 antes de Cristo, antes de Jesus ter vindo a esse mundo. E ele foi levado com aproximadamente 25 anos de idade. E quando ele estava em Babilônia, com seus 30 anos, Deus o bradou, Deus o chamou, o vocacionou para ser um profeta. E recapitulando, Ezequiel vinha de família sacerdotal. Estava sendo instruído para ser um sacerdote em Jerusalém. Alguém que iria interceder pela nação de Israel. Mas Deus decidiu usar ele como porta-voz ou como profeta ali em Babilônia. O fim vem. Deus, ele tem um calendário em suas mãos. É a forma humana de nós nos expressarmos. Ele tem uma planta em suas mãos, ele tem um projeto, ele tem um calendário. E tudo vai se cumprindo, e tudo vem se cumprindo no seu momento. Quando a palavra de Deus diz que o fim vem, não foi uma referência apenas à destruição de Jerusalém e do templo, mas também é uma referência a profecias bíblicas que estão se cumprindo
e que ainda vão se cumprir no final de todas as coisas, como está escrito no livro de Apocalipse, que é o último livro da Sagrada Escritura. A introdução nos diz: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes. Olha que observação, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Ou seja, devido à rebeldia da nação de Judá, o reino do sul, que era constituído de apenas 2 tribos, eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E Deus usou o profeta Jeremias dias, meses e anos para alertar aquele povo para se voltar para o Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus enviava profetas de dia, de noite e pelas madrugadas, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, volte-se para o Senhor, abandone a idolatria. E Jeremias pregava contra os líderes de Jerusalém, no caso reis, príncipes, pregava contra os sacerdotes que conheciam a lei de Deus, mas não queriam fazer de acordo com a vontade de Deus, e a destruição da parte do Senhor veio. E Deus colocou a palavra na boca do profeta Ezequiel, dizendo: o fim vem. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim estava prestes a vir sobre Jerusalém. Mais uma vez eu quero repetir. O profeta, a nação de Babilônia, conhecido como reino, conhecido como nação do norte também. Tem um texto bíblico que fala que Ezequiel via um vento que vinha do norte, uma referência ao profeta, uma referência à Babilônia. E o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, e pelo menos em 3 datas diferentes, em 3 deportações diferentes, em 3 levas diferentes. Eles invadiram Jerusalém e levaram milhares de judeus como prisioneiros para a Babilônia. E o profeta Ezequiel, a maioria dos comentaristas bíblicos, juntando datas, chamada cronologia bíblica, acredita-se que o profeta Ezequiel foi levado na 2ª deportação para a Babilônia. Ezequiel era jovem, ou pelo menos mais novo do que o profeta Jeremias. E Deus continuou usando Jeremias em Jerusalém. E Deus usava Daniel no palácio em Babilônia. E Deus usava Ezequiel para profetizar aos prisioneiros judeus que moravam em Babilônia, em um assentamento, como diz a Bíblia, próximo a um rio Quebar. Isso aí está escrito em Ezequiel capítulo 1. Depois você pode estar procurando aí na sua casa, ou na sua Bíblia. E a palavra do Senhor nos diz que o fim veio sobre Jerusalém. E a palavra do Senhor nos mostra que quando Ezequiel foi levado como prisioneiro para para a Babilônia, Jerusalém ainda não havia sido destruída. O templo em Jerusalém, o templo que em outrora foi construído pelo rei Salomão, o templo ainda não havia sido destruído. E o povo judeu naquela época, eles tinham uma idolatria muito grande pelo templo. Eles idolatria em qual sentido? Não era idolatria no sentido de considerar que o templo era mais importante do que o próprio Deus. A idolatria no sentido que eles se consideravam um povo exclusivo, um povo especial. Os judeus naquela época, eles acreditavam que por serem descendentes de Abraão, Deus não iria jamais castigá-los, destruí-los, puni-los. Eles acreditavam que aquele templo tão bonito que o filho de Davi mandou construir, no caso Salomão, Deus não iria destruir aquele templo. Eles achavam que
devido a toda a beleza que existia no templo, a arca da aliança, os sacerdotes, os querubins sobre a arca da aliança e assim por diante, eles achavam que Deus não iria castigá-los devido aos seus pecados. E quantas vezes Deus usou o profeta Jeremias para divertir aquele povo? E aquele povo não deu ouvido à voz do Senhor. Eles achavam que por serem um povo privilegiado, Deus era amor. Deus era, continua e sempre há de continuar sendo amor. Deus é amor, mas a palavra de Deus nos diz que Deus também é severo, Deus é justo. A mesma forma que um pai castiga o seu filho, porque o pai quer o seu filho, quer o melhor para o seu filho, mas querer o melhor não significa deixar vivendo de qualquer maneira. O pai verdadeiro, ele puxa a orelha, literalmente, ou através de palavras. E tem um texto bíblico no último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, conhecido também como Revelação, no capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, a palavra de Deus nos diz que Deus ele repreende e castiga a todos quanto amam. Então esse castigo que veio sobre Judá veio porque Deus amava aquele povo. Deus queria o melhor para aquele povo e Deus queria tratar com aquele povo. E Deus usou o profeta Ezequiel para profetizar ali aos cativos, né, aos que estavam no cativeiro em Babilônia. E Ezequiel falava, o fim vai vir sobre Jerusalém. Ou seja, o fim vai vir sobre os judeus que ficaram lá em Jerusalém. Nós estamos aqui em Babilônia. Mas se aquele povo lá não se voltar para Deus, o castigo virá. Como de fato a palavra de Deus nos diz, né, já aqui na introdução, que Deus permitiu que os ímpios, a nação babilônica, o exército de Babilônia invadisse Jerusalém, destruísse as muralhas que existiam em Jerusalém. Eles destruíram as muralhas que existiam em Jerusalém, eles destruíram o templo que existia em Jerusalém, eles colocaram fogo nas casas ali em Jerusalém, eles destruíram a cidade de Jerusalém. Vamos prosseguir sobre a profecia. Introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Versículo 1. A chanceler de autoridade divina. Assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma extrema, direta e audível. O que nós aprendemos aqui já nesse primeiro ponto? O primeiro subponto do primeiro ponto, né? Que é sobre a profecia bíblica, a introdução. Deus, ele tinha as suas maneiras de falar com o povo de Israel no passado, usando principalmente os profetas, né? Como nós já falamos, você que ainda não é sabedor, no Antigo Testamento Deus ele usava os profetas e usava os sacerdotes. Porém, cada um tinha sua função diferente. A palavra de Deus nos diz que o sacerdote, ele era separado por Deus. Ele tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser da linhagem de Arão. E a palavra do Senhor nos diz que o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de interceder a Deus em favor da nação de Israel. Constantemente, os sacerdotes ofereciam a Deus sacrifício, né? No templo. O judeu procurava o sacerdote, levava algum tipo de animal como expressão da sua gratidão, do seu arrependimento, algum voto e assim por diante. E o sacerdote, então, apresentava a Deus aquele animal que era morto no lugar do pecador. E ao mesmo tempo, né, a palavra do Senhor nos diz que enquanto o sacerdote levava a Deus as lamentações do povo, o arrependimento do povo, as necessidades do povo, os clamores do povo, o profeta tinha uma função
é diferente. O profeta ouvia de Deus, ouvia a mensagem de Deus no seu coração, no seu intelecto, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, e ele transmitia para o povo. Você, lendo a Bíblia, você vai perceber quantas vezes os profetas iniciam as mensagens dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, e eu fui arrebatado em espírito, e o Senhor me arrebatou em espírito, e o Senhor me mostrou em visão, e Deus me mostrou em sonhos, e Deus me falou ao meu coração. Então, essas introduções mostram que as palavras que saíram da boca dos profetas não vieram de si mesmo, não foram palavras do seu emocional, não foi porque eles quiseram, não foi porque eles achavam que era certo, não é porque eles acreditavam que era preciso. Foram palavras inspiradas pelo Senhor. Era Deus que via a condição espiritual do povo. Era Deus que viu o que o povo precisava ouvir. E aqui na introdução nós encontramos textos bíblicos, né? Em que o profeta Ezequiel ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor. Que maravilha, né? Que maravilha é nós reconhecermos quando Deus está usando a irmã, quando Deus está usando o irmão, quando Deus está usando o obreiro, quando Deus está usando a obreira, quando Deus também está usando a criança. Não se engane, Deus também usa as crianças. Mas as crianças ainda não sabem nem ler nem escrever, mas Deus usa as crianças. O Senhor Jesus, uma certa vez, as crianças queriam se aproximar dele e tentaram impedir. E Jesus deixou bem claro: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Quantas vezes Deus já falou com você através de uma criança, hein? Quantas vezes você já escutou um louvor cantado por uma criança e Deus falou com você? Quantas vezes Deus já falou com você através de uma criança lendo um texto bíblico? E nas experiências do dia a dia, nós aprendemos muito com as crianças, principalmente no que diz respeito a perdoar, a amar, a tolerar, a esquecer. Vou te dar um exemplo aqui. Uma criança, se você bater se você estiver próximo daquela criança e você é parente de uma criança, e puxa a orelha daquela criança, chama a atenção daquela criança, se você é pai ou mãe, tem um direito de educar aquela criança, de bater naquela criança, bater com calma, com sabedoria. Quantas vezes a criança já apanhou e com 1 minuto já volta abraçando seu pai, abraçando sua mãe, parece que nada aconteceu. A criança ela tem essa capacidade de perdoar, de amar, de esquecer. O Senhor Jesus ele até diz, né, que devemos nos tornar como uma criança para entrarmos no reino de Deus. E então Deus tem as suas maneiras de falar. Fala através de crianças, fala através de adultos. E a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel. E ele deixou bem claro, essa palavra não veio de mim mesmo. Foi Deus que me inspirou, Deus que colocou em meu coração. Diz a Bíblia Sagrada, nos primeiros capítulos de Ezequiel, que Ezequiel ele teve visões da parte de Deus. Nós já falamos sobre isso, relacionado aos querubins, ao trono de Deus, a rodas que giravam dentro de uma outra roda, os olhos que estavam nessas rodas. E dentro dessas visões, a gente vê o profeta Ezequiel tendo uma experiência sobrenatural. A palavra de Deus nos diz que Deus, quando chamou o profeta Ezequiel, o Senhor ele deu um rolo para o profeta Ezequiel. O rolo, antigamente, né, a palavra de Deus ela era escrita em rolos. A gente agora não tem como entrar nesse estudo, mas futuramente eu vou estar ministrando um estudo aqui, se for da vontade de Deus, porque antigamente a palavra de Deus ela era escrita em pergaminhos, em rolos de papiros, materiais que eram usados na antiguidade para escrever a palavra de Deus. Se for da vontade de Deus, mais para frente eu vou estar ministrando um estudo aqui sobre o início
as escritas, os materiais que eram usados na antiguidade para escrever a palavra de Deus. Como, por exemplo, era escrito em pedras, era escrito em papiros, era escrito em pergaminhos, era escrito em um material chamado, parece que é coiforme, fugiu o nome aqui agora. Era escrito à mão, deixando bem claro que era escrito à mão, que só lá no ano, até o ano 1450 por aí, depois de Cristo, foi nessa época que começou a existir a chamada gráfica. Então, até então, todo o material da Bíblia Sagrada era escrito na mão. E acredita-se que para escrever uma Bíblia, está vendo essa Bíblia aqui na minha mão? Na antiguidade ela era escrita toda à mão. Por isso que nós conhecemos textos relacionados a palavra, me fugiu aqui agora a palavra de Deus. Você já viu falar numa palavra chamada manuscrito? Manuscritos. É porque antigamente era escrito à mão, os escritos bíblicos. Então, só depois da gráfica que começou a adiantar o processo de produção de Bíblia. Então, essa Bíblia aqui, ela demorava aproximadamente 1 ano para ser escrita pelos chamados monges, até que, graças a Deus, veio existir, Deus usou um homem, né? E veio existir, então, as gráficas, e hoje a produção das Bíblias se tornou algo assim maravilhoso, um milagre da parte de Deus. Então, quando Deus chamou o profeta Ezequiel, Deus disse para o profeta Ezequiel, ponte de pé, está escrito, Ezequiel capítulo 2, depois você pode estar acompanhando. Deus fala com Ezequiel, ponte de pé e falarei contigo. Naquele momento, Deus, ele dá uma visão para o profeta Ezequiel, Ezequiel vê um rolo, Deus fala com Ezequiel, come esse rolo. Ou seja, aquilo era Ezequiel tendo uma visão referente à palavra de Deus. Come esse rolo, come essa palavra, mastiga essa palavra. E isso também é uma advertência para nós, né? Nós precisamos comer essa palavra. Como, por exemplo, aqui a gente tem essa Bíblia aqui de estudo, Bíblia de estudo pentecostal. Tem uma outra Bíblia aqui chamada Bíblia de aplicação pessoal. Tem uma outra Bíblia aqui para a gente estar acompanhando as referências bíblicas, para não ter nenhuma dúvida. Aqui ao meu lado eu tenho alguns livros, que se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode estar procurando aqui alguns livros, alguns dicionários. Então é importante estarmos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor. E o que Deus queria que Ezequiel estivesse preparado para anunciar a palavra, pregar a palavra. Deus queria que Ezequiel comesse aquela palavra, se alimentasse daquela palavra, para não falar algo de si mesmo. Então, você que é pregador, você que é pregadora, você que sente vontade de ser um obreiro, uma obreira, tem vontade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu convido você, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, viva os ensinamentos bíblicos, produza os ensinamentos bíblicos na sua vida, dê frutos relacionados ao que Deus tem ensinado você na Bíblia Sagrada, pesquise, conheça o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso. Vamos prosseguir aqui ainda no primeiro ponto, né? Ainda no primeiro ponto nós vamos estar acompanhando aqui, né? Através das lições. Extensão. A expressão hebraica Adama, Israel, eu vou ler aqui dentro das minhas limitações, viu, irmãos? Porque são palavras aqui relacionadas ao hebraico e o grego. E nem sempre a gente consegue se expressar da forma correta. A expressão hebraica Adama, Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel. E em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica ira divina sobre o povo de Israel, o seu próprio território.
Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Glória a Deus. Então Deus, ele falou através do profeta Ezequiel, dizendo, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E o comentarista ele diz que esse fim não estava se referindo apenas aos judeus que ficaram em Jerusalém, mas era uma profecia que alcançava os 4 cantos da terra. O fim veio sobre aquela geração. Aquela geração foi levada como prisioneiro para a Babilônia. Irmãos, foi terrível o castigo de Deus que veio sobre o Reino do Sul. A palavra de Deus nos diz que o exército babilônico, eles cercaram Jerusalém. Agora eu não me recordo de quanto tempo eles ficaram cercando Jerusalém, mas eles ficaram dias, meses, ficaram um longo tempo cercando Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. Ninguém entrava, ninguém saía. E a alimentação que existia ali foi se acabando. A água que existia ali foi se acabando. E a intenção dos babilônicos era vencer os judeus pelo cansaço, pelas privações de alimento, porque a liderança que ficou em Jerusalém, que foi colocado como submissos à Babilônia, eles se rebelaram contra o exército da Babilônia. E Jeremias sempre falava que eles deveriam ser fiel ao rei de Babilônia. Mas a gente vê isso aí, né? O rei Zedequias e outros mais, né? Os descendentes de Josias, né? Que Josias foi o último rei temente a Deus, ali em Judá, que foi fiel ao Senhor. Aí os seus filhos, né? A Bíblia fala sobre filhos que ele teve. Você pode estar acompanhando, se você quiser saber um pouco mais sobre... Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os últimos reis que existiram no Reino do Sul. Se você quiser saber um pouco mais sobre o contexto do cativeiro babilônico, como por exemplo, o que envolveu aquele cativeiro, o porquê, quando, o que eles fizeram, quem foram os últimos reis que existiram ali no Reino do Sul. Depois você pode estar lendo a palavra do Senhor em 2 Crônicas. Se você tiver tempo, eu convido você para tirar um tempo depois. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Quer conhecer um pouco mais sobre o cativeiro babilônico? Por que Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém e levasse os judeus, o povo dele escolhido, para ficar prisioneiro 70 anos em Babilônia? Convido você a ler o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, um pouco também do livro do profeta Daniel, um pouco não, leia todos, né? Apesar que ali fala mais sobre a experiência de Daniel em Babilônia, mas é a palavra de Deus. Deus falou de uma maneira grandiosa ali no livro do profeta Daniel. Convido você a ler 2 Crônicas, anote aí, 2 Crônicas, a partir do capítulo 30. A partir do capítulo 30. Porque a partir do capítulo 30, nós temos referências ao rei Ezequias, quando Ezequias recebeu visitantes de Babilônia que foram na sua casa, ele abriu as portas da sua casa. Olha que perigo, hein? Olha que perigo. Não podemos abrir as nossas casas para qualquer indivíduo, para qualquer pessoa. Porque tem gente que vai na casa do outro só para ver como é que é a casa dele, se é bonita, se é feia, o que tem de precioso lá, como é que ele fez para ter conquistado aquilo. E aí vem a inveja e assim por diante. Mas eu não vou falar apenas no sentido literal, no sentido material. Isso aí eu segui também um exemplo para a nossa vida, através essa experiência literal, algo que aconteceu na vida de Ezequias.
Ezequias, não estou falando de Ezequiel agora não, estou falando do rei Ezequias, esse aqui foi antes do cativeiro. Diz a Bíblia que Ezequias abriu a porta para mensageiros ou embaixadores que vieram de Babilônia para visitá-lo. Quando chegou lá, ele mostrou a grandeza do palácio, mostrou sua casa, mostrou seus bens, mostrou suas riquezas. E Deus usa o profeta Isaías para dar um puxão de orelha no rei Ezequias, dizendo que ele fez algo errado, ter abrido as portas para aquele pessoal, para aqueles mensageiros babilônicos. E Deus fala com Ezequias que iria chegar que devido a esse acontecimento, iria chegar um tempo em que os descendentes do rei Ezequias iriam ser levados como prisioneiros para Jerusalém. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos muitas coisas, entre elas, não podemos também abrir o nosso coração para qualquer pessoa, de jeito nenhum. Você que está me ouvindo, que sai contando seus problemas para qualquer pessoa, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para colegas de trabalho, pessoas que você conheceu hoje, você já vai abrindo o seu coração, já vai contando da sua vida particular. Na minha família ninguém gosta de mim, no meu trabalho parece que não sou reconhecido, assim por diante. Está enfrentando algum problema? Abra o seu coração para Deus. Tem alguma dúvida? Peça a Deus para te orientar. Isso não significa que você não deva contar com o ser humano, né? Porque a gente tem amigos, mas também tem amigos mais chegados que irmãos. Escolha as suas amizades, escolha com quem você deve se abrir. Não conte para os seus problemas, a sua vida, os seus dilemas para qualquer pessoa. Porque tem pessoas que, em vez de ajudar, acabam prejudicando com uma palavra errada. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema, o outro está enfrentando um problema maior. Ah, não, acho que a solução é a gente suicidar. A solução é a gente sumir. Ninguém gosta de nós. Então, desabafa para Deus. E escolha uma pessoa certa. Escolha uma pessoa madura, uma pessoa inteligente, uma pessoa mais vivida do que você, uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que tem um bom testemunho, uma pessoa que você sabe que já passou por muita dificuldade, mas está de pé. Tem condição de trazer uma palavra. E aqui, então, depois você pode estar lendo aí no Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 30 em diante. Aí você vai estar observando o contexto do cativeiro. Você vai ver quem foi os últimos reis ali do cativeiro, babilônico, né? Então Deus, ele levantou o profeta Ezequiel em um momento de crise espiritual ali em Jerusalém. E o fim veio. A palavra de Deus diz que o fim veio sobre a nação de Judá. E no livro do profeta Ezequiel, você pode estar lendo. Ezequiel escreveu pelo menos 2 livros. O profeta Jeremias, ele escreveu pelo menos 2 livros. O livro que leva o nome dele, Jeremias, e o outro livro conhecido como o livro de Lamentações. Por que estou citando Jeremias? Por que estou citando o livro de Lamentações? Porque no livro de Lamentações, que é colado no livro do profeta Jeremias, às vezes a gente faz confusão porque eles fazem parte de um mesmo contexto. Ezequiel, Jeremias, Daniel, e vou mais além. Existe um contexto pós o cativeiro, aí já entra Neemias, já entra o livro de Esdras, já entra o livro de Ageu. São profetas que profetizaram antes do cativeiro, profetas que profetizaram durante o cativeiro e profetas que profetizaram após o cativeiro. Então, por isso que às vezes a gente fica um pouco assim, meio que perdido com relação a cronologias, né? E a palavra de Deus nos diz que Jeremias ele ficou muito triste vendo a derrota da nação de Judá. Irmãos, é triste, foi muito doloroso. A palavra de Deus nos diz que chegou um momento em que faltou alimento ali em Jerusalém, ao ponto das mães até comer os seus próprios filhos, matar os seus próprios filhos. Depois você
Se você, por acaso, tiver alguma dúvida e achar que eu estou exagerando, você pode estar lendo lá no livro de Lamentações. Eu não vou entrar em detalhe agora não, porque Deus vai nos dar muita oportunidade para a gente estar estudando vários livros da Palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui. Sobre o inimigo, perdão. Você está observando como a Palavra de Deus ela é profunda? É mais do que uma literatura judaica. Os críticos da Bíblia Sagrada veem a Bíblia. A Bíblia a palavra Bíblia é uma coleção de livros. É uma coleção de livros. Mas se tratando da Bíblia, é mais do que uma coleção de livros. É uma coleção de livros inspirados. Homens que falaram em nome do Senhor. Tem um texto bíblico em uma das cartas, agora, a palavra de Deus nos diz que a Bíblia Sagrada ela não foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram em nome do Senhor. E as profecias bíblicas elas não são de particular interpretação, ou seja, foram o próprio Deus que falou através dos profetas. E quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você percebe que você precisa conhecer. Mais você percebe que é uma fonte inesgotável. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Quando? O agora. Aqui é o terceiro subponto do primeiro ponto. O agora. No versículo 3, no hebraico atá, agora que ressalta a iminência do fim, esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa, derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vi, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem. Vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Então, são profecias relacionadas ao fim. Deus tinha pressa em cumprir as palavras dos profetas. Aquele povo era um povo orgulhoso. Aquele povo, Deus ordenou que aquele povo trabalhasse 6 anos e no 7º ano desse descanso para a terra. O que produzisse ali era para distribuir aos pobres, aos estrangeiros, aos necessitados. Mas aquele povo não deu descanso à terra. Deus ordenou, quando Deus entregou as 2 tábuas da lei para o profeta Moisés, Deus disse que era para aquele povo não cultuar a um outro Deus, adorar somente ao Senhor. E Deus também ordenou que aquele povo ensinasse a lei aos seus filhos, aos seus netos e assim por diante. Está escrito aqui no livro do profeta, no 2º livro da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que desde o princípio Israel foi ensinado a adorar somente a Deus. E Deus falou com Israel através do profeta Moisés. Eu sou o Senhor. Não terás outros deuses além de mim. O que nós aprendemos sobre tudo? Aprendemos que não existe outro Deus verdadeiro. Infelizmente, muitos seres humanos, devido à cegueira espiritual,
porque eu também vivi nessa cegueira espiritual. Eu não conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não tinha conhecimento sobre esse Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje, mais cedo, quando eu estava orando, eu estava me recordando pedindo a Deus que tivesse misericórdia daqueles que não tiveram experiência com Ele, né? Porque a gente tem que pedir, porque muitas das vezes a pessoa fala mal, critica por ignorância, porque ainda não teve o conhecimento da verdade. Mas Deus, Ele é tão real, Ele é mais real. Sabe esse ar que você respira aí? Faz assim, ó. Sabe esse ar que você respira? Esse ar que você não consegue ver com seus olhos físicos, mas você percebe a existência dele através da sua existência, porque você depende dele para viver. E assim é Deus. A gente não vê ele com os nossos olhos físicos, mas nós sentimos a presença dele. E eu vou mais além. Mesmo que não existisse, se acaso não existisse Bíblia Sagrada, mesmo assim eu acreditaria na existência dele. Através do que ele fez na minha vida e através do que ele fez na vida de muitas outras pessoas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu não sei quem você tem adorado. Eu não sei se você tem adorado deuses que, como diz a palavra,